Estamos de volta para toda a rede e eu gostaria de trazer em destaque agora a cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, que registrou nesta quinta-feira, dia 6, a primeira morte pela variante Omicron do Brasil. A vítima, quem é? É um homem de 68 anos, portador de uma doença pulmonar obstrutiva crônica e com quadro de hipertensão arterial. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele estava vacinado com as 3 doses contra a Covid-19. Aparecida de Goiânia já registrou 55 casos da Omicron, que já alcançou uma prevalência de 93,5% no município. Nesta quinta, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, ele disse que a variante Omicron não deve ser chamada de branda, embora o Omicron pareça ser menos grave em comparação com a Delta, especialmente nos vacinados. Isso não significa que deve ser caracterizada como branda. A análise de Guilherme Fiuza. Eu tenho lido por aí uma expressão chamada esquema vacinal. Eu acho que esse período estranho que nós estamos vivendo, aparecem umas expressões muito sintomáticas, né? Sintomáticas, não assintomáticas, né? Eu tenho me referido aqui ao consórcio, né? Veículos de imprensa, grandes veículos de imprensa, concorrentes, que formam um consórcio, e eles não disfarçam, eles formaram um consórcio para ver uma usina de verdade, de verdade instantânea. O esquema vacinal, né? Quem é que está no esquema vacinal? Eu tenho tentado entender isso. Porque o esquema vacinal, segundo aí os novos epidemiologistas, né? A gente estava falando aí, né? Você estava falando... No bloco anterior, o Augusto estava falando da JBS, né? O tubarão lá da JBS, ele confessou algumas coisas, entre elas ele disse que comprou boa parte da República, um laranjão criado pelo PT. Tira o PT do meu comentário, eu não quero PT no meu comentário, não. Eu quero falar só de picaretas, pilantras, fantasiados de virtuosos. Então, o esquema vacinal parece ser protegido, né? Parece ser blindado por uma propaganda desse tipo, né? Eu quero saber quantos estão no esquema vacinal completo. Porque o esquema vacinal, segundo essa propaganda irresponsável, segundo essa propaganda sórdida, ele protege contra formas graves e óbitos da Covid, não é isso? Ou eu sonhei com isso? Ou eu sonhei com esses especialistas de porta de laboratório dizendo que é isso? E pessoas repetindo isso, acredito que muitas de boa fé repetindo isso e perseguindo os que querem mais que os estudos se completem sobre riscos, sobre efeitos adversos, são perseguidos, muitas vezes por pessoas de boa fé, que estão induzidas a esse tipo de juízo pelo pessoal do esquema vacinal completo, que diz: você está protegido de formas graves ou de óbitos. Nós estamos vendo uma vítima. Nós estamos vendo uma vítima desmentindo isso, só que nós já sabemos que há muitas vítimas desmentindo essa mentira. Essa mentira. Vocês não estão na fase de caçar todo mundo, dizendo que todo mundo é fake news? Vocês não vão caçar o pessoal do esquema vacinal? Quem é que está no esquema? Quem é que espalha essa ideia de que o esquema vacinal completo impede a morte? Isso é uma mentira. Isso você procura ao redor do mundo, os dados de saúde em todos os países do mundo. Tem internações e tem mortes de plenamente vacinados. E como é que fica essa alegoria fantasiada de ciência nesses casos? Como é que vocês aceitam essa premissa como verdadeira?
Como é que vocês aceitam que um atleta, o principal tenista do mundo, seja humilhado, escorraçado num país, né, que cedia um dos principais torneios do mundo, por ser considerado um pária, fingindo que o esquema vacinal completo é uma salvação das pessoas. Mas que salvação é essa? Vão nos hospitais. Então, nós estamos diante de uma situação. Eu falava aqui anteriormente sobre o presidente Joe Biden. Ele diz, antes disso, né, antes deles aprimorarem a mentira, era isso: a vacina você nem ficaria doente. Então, uma vacina feita tão rapidamente, sem paralelo na história, sem o tempo de observação decorrida, porque tem muito dinheiro, porque eles são muito bons, porque o Bill Gates deu uma ideia legal. Não tem como. Não tem como. Você precisa de anos de observação do organismo humano. Todas as vacinas foram feitas assim até hoje. Que mágica é essa agora? Então, nós estamos aí ainda precisando de honestidade da comunidade científica. Existe. Né? Existe. Precisando de honestidade na classe médica. Existe. Mas está sendo, até aqui, está sendo atropelada essa honestidade por falsas garantias de segurança sanitária e de imunidade. Parem de dizer que quem está vacinado contra a Covid está imunizado. Isso não é uma afirmação verdadeira. Vocês vão ficar parecendo o João Dória, dizendo que a Coronavac tinha 100% de eficácia. E olha, pode morrer artista famoso desbancando um propagandista irresponsável que ninguém se constrange. Eu deixo essa pergunta aqui. Vocês estão à vontade com esse esquema vacinal? Ana Paula Henkel, pegando esse gancho do Fiuza, você acredita nesse lobby internacional da indústria farmacêutica? Acredito sim, William, não apenas da indústria farmacêutica, mas das Big Techs também, né? Existe um esquema muito grande aqui nos Estados Unidos das Big Techs, das Big Pharmas, alimentando campanhas dos políticos democratas que estão hoje no Congresso americano, e esses políticos aí, agora, principalmente com os democratas com a maioria na Câmara e no Senado, encampando legislações aí que protegem exatamente esse caminho tirânico das Big Techs e das Big Pharma. Agora, foi muito bom o Fiuza trazer o ponto do Joe Biden, que Joe Biden disse em várias situações que quem se vacinasse não se contaminaria, não seria aí, não transmitiria e não seria contaminado pelo vírus. Ele disse isso várias vezes. Mas eu anotei aqui também, olha, o Dória também disse isso, né? O próprio Butantan também tuitou isso, mas a presidente encarregada do CDC, a senhora Rochelle, ela também disse isso. O Anthony Fauci também disse isso aí, que está à frente, né, de toda a área da saúde na pandemia aqui nos Estados Unidos, também disse isso, que quem se vacinasse não seria contaminado e não transmitiria o vírus. E, no entanto, isso passa de uma maneira como, né, foi dissolvido aí na água e não se fala mais nisso, não é questionado. Né? Eu tive agora, recentemente, um contato com uma amiga que viajou agora para as festividades de Ano Novo para um país que precisava do passaporte vacinal. Ela tomou as 2 doses da vacina, voltou para o Brasil ontem, normalmente com passaporte, com PCR negativo, voou desse país de volta para o Brasil e hoje ela testou positivo para Covid. Ou seja, o que o passaporte vacinal fez? Simplesmente deu autorização para que ela voasse com vírus. O PCR deu negativo, ou seja, é importante que nós analisemos todo o contexto que estamos vivendo com essa nova cepa da ótica de profissionais que estão na linha de frente, entendendo todas as cepas desde o ano passado.
doutor Paulo Porto, doutor Zeballos, né, doutor Francisco Cardoso, o próprio doutor Zeballos vem falando isso diariamente, acompanhando os casos que ele vem ali atendendo na sua clínica. É uma cepa vacinal, é uma cepa mais fraca, sim. Nós estamos falando, infelizmente, de uma morte de uma pessoa com a Omicron, mas que tinha comorbidades graves, né, como uma doença pulmonar crônica, e uma pessoa vacinada com 3 doses. Nós temos aí também o exemplo dos cruzeiros, né, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, cruzeiros aqui nos Estados Unidos, na Flórida, que só poderiam entrar vacinados. Só entraram vacinados e o surto de Covid nos cruzeiros não foi impedido. Então, é preciso que continuemos as nossas perguntas pertinentes, porque o consórcio, como aí diz o Fiuza, agora vai usar essa primeira morte da Omicron e vai trazer o alarme de novo, e vai trazer o pânico de novo, porque para o controle social dos últimos 2 anos, que foi muito bem instaurado na nossa sociedade, é preciso instaurar o pânico. Sem instaurar o pânico, as pessoas não têm como deixar aí o rumo das suas vidas na mão de governantes. Então, a gente precisa continuar questionando e entender que o vírus não vai embora. A gente precisa tocar a vida com as medidas sanitárias adotadas, os protocolos, os PCRs que estejam. Agora, temos que entender que o vírus está aí para ficar e que não precisamos mais ter o pânico que tivemos em 2020, porque existem médicos seríssimos, cientistas seríssimos, pesquisas já aí de grandes universidades como Yale, Stanford, UCLA, Oxford, Harvard, dizendo que a pandemia já está em curso de epidemia e que está sendo atenuada. É preciso um pouco de bom senso, racionalidade e não entrar nessa histeria da imprensa junto com políticos, porque é isso que eles querem. Mestre Augusto Nunes, por que tanta resistência em ouvir o outro lado e debater, principalmente aqueles que questionam a vacinação? Porque os autoritários, eles não vivem sem a verdade oficial. Ele tem de calar o outro lado, eles não querem ouvir. E isso, o que disse a Ana Paula é perfeito. Quer dizer, nós vamos voltar à normalidade quando? Nós vamos começar a conviver com o vírus quando? Eu lamento muito qualquer morte, né? Repito, senão a turma aí do Fica em Casa vai ficar excitada demais. Toda morte é uma tragédia. Agora, se a gente tratar de ficar em pânico, se a gente ficar em pânico, uma morte por dengue, e aí a gente fala, pô, agora a dengue voltou. Se a gente ficar em pânico com outras mortes que ocorrem em maior número do que tem sido registrado com a Covid, nós nunca mais vamos voltar à normalidade. Está abaixo de 100. Agora, uma morte e é notícia. Sim, notícia não, manchete. Uma morte, morreu de comorbidade. Isso é lamentável, mas morreu de comorbidade. E tomou as 3 vacinas. O que mais devia fazer? Tomar 4, 5, 6. Não acaba nunca. Então é hora de ter mais altivez, tá? Mais coragem. Tem hora de ter a coragem que sobrou aos que ganharam a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E que falta essa turma toda, é um bando de apavorados. Se eles estivessem comandando uma guerra, felizmente, jamais chegariam lá, né? A presidência de outros países, de potências, jamais chegariam. Eles iam passar a guerra inteira recolhidos a abrigos subterrâneos até que a Alemanha vencesse. Então é isso, é covardia. Tá? A partir de agora é covardia ficar recolhido e apavorando os outros. Daqui a pouco vai ter mãe que vai proibir contato entre os filhos e crianças ainda não vacinadas. Vão sofrer bullying nas escolas. Então está na hora de botar esses pusilânimes em casa, eles que fiquem em casa e deixem a gente retomar a vida normal.